Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nesta parte do trabalho, nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho. Então, nós vamos falar de um tema que afeta a todos nós. Do livro Fonte Viva, um livro da coleção Fonte Viva de Espírito Emmanuel, no capítulo 86, intitulado Estás doente? É uma pergunta. A gente faz uma pergunta, então, com o título: Estás doente? Então vamos ver no decorrer do nosso estudo a resposta dessa indagação feita pelo Espírito Emmanuel neste livro Fonte Viva, uma lição fabulosa que eu recomendo a todos, uma leitura atenta. E ele começa abrindo a mensagem dizendo: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam a cura real. Veja, todos nós, portanto, adoecemos. E ele complementa: mas, todavia, contudo, mudando o rumo da conversa, ele está nos dizendo que raros são aqueles ou aquelas que cogitam a cura real. Nós vamos ver o que é essa cura real, afinal, Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração, do sentimento. No mês passado nós fizemos um estudo, e eu estou complementando aquele estudo, que nós intitulamos de Por que adoecemos? E nós vimos umas diversas situações de que nos levam ao adoecimento, à enfermidade, ou aquelas situações que dificultam a real cura, a verdadeira cura, exigindo a nossa transformação, a nossa mudança, exatamente como há 2000 anos Jesus já nos dizia no Evangelho: vá e não peques mais. Ou seja, depois que ele, através da sua energia, seu magnetismo poderoso, que ele emitia a cura àquelas pessoas enfermas, sempre ele dizia: primeiro a tua fé te curou, e complementava: vá e não peques mais. O pecado aqui no sentido de erro do alvo, erro do foco. Então, quando nós tomamos uma atitude equivocada, nós estamos errando o alvo ideal. Então, nós também, enquanto nós estivermos com o nosso foco equivocado, o nosso alvo equivocado, nós vamos ficar nesse cura, adoece, cura, adoece. Ou seja, não vamos conseguir verdadeiramente a cura real, como o Espírito Emmanuel nos fala,
Então Emmanuel diz que a medicina ajuda, os médicos ajudam, a injeção melhora, o comprimido ajuda. Claro, nós não podemos nunca desprezar ou deixar de atender a orientação médica. Ou seja, a prioridade num primeiro momento é o atendimento médico. O complemento vem depois. Esta questão que ele coloca de que nós temos que mudar o nosso comportamento. O nosso comportamento que está equivocado. E que a questão maior é emocional, é sentimental. A Organização Mundial da Saúde, desde 1948, já nos alerta para a necessidade de nós observarmos não apenas o completo bem-estar físico, buscar o completo bem-estar físico, mas também nós atentarmos para os demais espaços necessários, ou seja, o completo bem-estar emocional, o completo bem-estar social, ou seja, a relação que eu tenho com as pessoas, a minha interação na sociedade, na família, influencia diretamente também no meu adoecimento ou na minha cura. E eu acrescento que a doutrina espírita, nesse sentido, não sou eu que estou colocando, que há necessidade também do completo bem-estar espiritual. Ou seja, espiritualmente nós devemos estar bem acompanhados. Nós vamos ver depois os aspectos terapêuticos que Emmanuel nos coloca na lição, trazendo justamente as recomendações para que nós, no nosso dia a dia, nós possamos melhorar as nossas relações. E ele começa falando justamente dos vícios que nós cultivamos. Ele fala assim: de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Então veja, a primeira atenção que ele nos chama é da tristeza. Então a tristeza hoje, se nós formos avançar no tema, nós vamos ver que a tristeza ela é um padrão, um comportamento que cresceu muito nos consultórios psicólogos, na psiquiatria, mas chegando à melancolia, à depressão, à ansiedade, começando na tristeza e mantendo a tristeza, chegando nessas outras enfermidades. Mas a tristeza não é um sentimento natural? É. Ou seja, todos nós temos momentos de tristezas. Isso não é problema, porque nós vamos, como humanos que somos, nós vamos ter momentos que vamos sentir, a tristeza vai bater na nossa porta, e nós vamos sentir a tristeza, porque a tristeza é um sentimento humano. Mas o que nós não podemos é agasalhar a tristeza, ou asilar a tristeza, como diz o espírito Néio Lúcio nesta mensagem. Ele diz assim: novo dia, nova esperança. Este deve ser o pensamento diário em nossa cabeça
um sentimento ativo em nossos corações. Tudo, pois, vai correndo bem, a caminho do melhor. Não asilemos nenhum sinal de tristeza, porque a tristeza é uma noite longa na habitação do nosso espírito. Então veja, asilar é o que? Fazer morada, trazer a tristeza para dentro e ficar com a companhia da tristeza. Aquelas pessoas que são sistematicamente tristes, tudo para elas é sem vida, tudo para ela é cinza, é negro. Então, a tristeza que o espírito Neio Lúcio chama atenção é justamente aquela que nós agasalhamos, que nós trazemos para morar conosco. Isso não é saudável, isso é adoecimento. E Joana de Ângeles, espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Autodescobrimento, que é da série psicológica da benfeitora, no primeiro capítulo, ela diz assim: determinadas emoções fortes, como o medo, a cólera, a agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz um aumento da taxa de açúcar. Mais forte contração muscular em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão e mais outras. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Vejam. Então, o problema da tristeza e desses outros vícios mencionados, fortes, como ela colocou, o problema é a repetição desse fenômeno, que provoca várias doenças. Então, lembram-se das pessoas que nós, dos medicamentos, os medicamentos mais vendidos que mencionamos, que é o quê? Para regular a pressão, regular a diabetes, regular a ansiedade. Ou seja, somos pessoas desequilibradas. Precisamos do medicamento para nos trazer ao equilíbrio. Então, enquanto nós estivermos no desequilíbrio, às vezes as pessoas ficam nervosas. Quem não viu, na imprensa, o rapaz lá em Belo Horizonte, que queria passar com o seu carro e o caminhão de coleta de lixo possivelmente estava atrapalhando ele passar. Ele se irritou tanto naquele momento que saiu com a arma, ameaçou primeiro a motorista, depois atirou no gari que estava recolhendo o lixo. E depois foi para a academia, pelo menos isso que está na imprensa, Não estou dizendo que é real essa informação, mas está na imprensa, basta olhar nos noticiários que está dessa forma colocada. Então vejam, eu pergunto, daqui 5 minutos que ele ficasse esperando lá, o que teria? Se ele perdesse 5 minutos esperando,
que o caminhão saísse, me parece até que inclusive saiu e deixou depois que ele voltou. Muitas vezes nós nos irritamos no trânsito, nas filas, porque aí são testes verdadeiros. Fila e o trânsito nos prova se nós temos já adquirida na nossa intimidade a paciência, a serenidade, a calma, o equilíbrio. São mestres para nós, né? Ele fala depois da insubmissão. É a pessoa que não aceita a vida como ela é. A pessoa que não aceita aquela situação. A insubmissão, ela, inclusive, é uma das justas causas, né, para a dispensa do empregado. Está lá a insubordinação, pessoa que é insubordinada ou indisciplinada, está relacionada com justa causa, né? Aquela pessoa que não aceita o comando, não tem disciplina, é insubordinada. Então, Emmanuel diz justamente como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo. Raivas. A benfeitora já falou da raiva, já falou da cólera, né? Então, como que a saúde vai ser real na nossa vida se nós cultivamos, né? E a indignação também. A indignação rara, diz Emmanuel, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Ele vai falar depois esse é o lado positivo da indignação. A indignação tem um lado positivo e o lado negativo da indignação. Então, o lado positivo é justamente esse: quando essa indignação é rara, quando justa ou construtiva. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do homem de bem, ele menciona tomar a defesa do fraco. Ou seja, o homem de bem é aquele que toma a defesa do fraco. Ele se indigna por certas situações equivocadas, erradas, e age. Aliás, todos nós temos um campo de ação. Nós temos um limite para agir. Então não adianta eu querer resolver o problema que se instalou em Brasília e os Estados Unidos, porque não compete a mim, eu não tenho esse campo de ação para resolver esse problema. Mas o meu campo de ação dentro da família, às vezes, abrange certos atos que eu preciso tomar. Campo profissional, igualmente. Eu tenho um campo para agir, até um espaço. Além daquilo, não é comigo. E muitas vezes, agora no lado negativo, contudo, a indignação diária a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, aquela pessoa que é indignada com tudo, até fora do raio de ação que ele pode agir.
critica a tudo e a todos, a todo momento. E o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma expressão muito interessante sobre o indignado. Ele chama esse tipo de indignado de o indignado de pijama. Aquela pessoa que critica a tudo e a todos, mas não faz nada. Ele quer melhorar o mundo, mas ele não vai numa creche, ele não vai numa cozinha comunitária, ele não faz uma visita numa enfermaria do hospital, mas ele tem a solução para os grandes problemas da nação. Então, as vicissitudes, ou seja, a tristeza, a alegria, o medo, nós vamos ter esses sentimentos porque faz parte da vicissitude da nossa existência corporal e o nosso estágio evolutivo. Vamos sentir raiva, mas, relembrando, né? O que nós não podemos é repetir e agasalhar essas situações como o nosso modo de viver. Ele prossegue e diz assim: agora oferecendo as estratégias terapêuticas. Se estás doente, meu amigo, e nós já vimos que todos nós estamos doentes. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então veja que ele começa nas estratégias terapêuticas falando justamente do cultivo da oração. Aquela oração feita, sincera, porque até hoje eu recebi um vídeo, Mazarello, que falava justamente dos experimentos científicos, né? Que os cientistas descobriram que a pessoa que tem o hábito de orar, isso já é divulgado há muito tempo, a gente já tinha até conhecimento, que as pessoas que têm o hábito de orar, cientificamente comprovado, há uma irrigação nos nervos neurais, nas conexões neurais, uma irrigação muito maior. Então, mas ele disse o seguinte, ele complementou, mas não é aquela oração apressada, corrida, que é uma repetição às vezes de palavras com o pensamento totalmente distante daquilo que você está fazendo, ou com o coração com mágoa, com ódio, e aquilo remoendo e você fazendo a oração. Isso, ou seja, isso não vai produzir nenhum resultado benéfico, né? Então, os próprios benfeitores espirituais, eles se aproveitam do momento da oração, justamente desse momento da irrigação maior no nosso cérebro, para nos inspirar, para nos auxiliar em muitas situações que nós estamos, às vezes, vivendo com dificuldade, né? E o próprio Espírito Emmanuel faz um exemplo muito interessante sobre a oração. Ele diz o seguinte: compare a oração com, primeiro você olha um quarto escuro. Imagina um quarto sem janela, sem porta, todo fechado. O que é que você sente ali dentro? Calor, abafado, a escuridão, o medo, às vezes, né? Aí ele diz: a oração é como se você abrisse uma janela nesse cômodo.
O que vai acontecer quando você abre uma janela nesse cômodo? Vai entrar luz, vai entrar ar novo, né? Ar purificado, claridade. E é a mesma coisa conosco, ele diz. É como quando nós estamos orando, é como nós estivéssemos abrindo janelas na nossa intimidade para receber essa claridade, receber esse ar novo. Muitas vezes você está centrado num problema, de repente numa oração vem a solução, que é o ar novo, que dá uma nova ideia. Não tinha pensado sobre esse prisma. Então ele diz justamente a oração, que nós todos aqui, né, estudamos muito sobre a oração, as vantagens da oração, está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, está em todas as obras da doutrina espírita que trata justamente desse assunto. E ele continua dizendo: entender os outros, entender as coisas, passar a entender, passar a perceber, auxiliar, ser um ponto de apoio. Tudo isso, vejam, tudo isso é o bem que faz o bem para quem faz o bem. E a grande mudança, ele termina a mensagem, né, dizendo, a grande mudança do coração, ou seja, mudar os sentimentos. Ele volta novamente a falar justamente isso, a necessidade da transformação. E traz para nós também, dizendo: foge à brutalidade, ou seja, a ignorância, a estupidez, a grosseria. E o primeiro passo para nós sabermos é nós percebermos se somos agressivos ou não. Ficarmos atentos às nossas respostas, às nossas reações. Muitas vezes a reação que mostra quem somos, e não a ação. Então, a brutalidade, foge da brutalidade, foge da agressividade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Então, quando ele fala de meditação, não é aquela meditação que nós às vezes vemos, né, dos orientais, na posição de lótus. Para a doutrina espírita, esta meditação, ela está justamente na questão 919A do Livro dos Espíritos, que fala para, mensagem de Santo Agostinho, fala para nós, orienta-nos a passarmos em revista o nosso dia, fazer um balanço do nosso dia. Será que fui agressivo com alguém? Maltratei alguém? Fiz o bem quando podia? Porque normalmente nós deixamos para fazer o balanço no dia 31 de dezembro, às 23h30. Ou seja, nós não lembramos o que aconteceu em fevereiro, não sei, abril, não lembro. Mal a gente lembra do dia. Então a orientação de Santo Agostinho, para nós nos conhecermos e melhorarmos, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a colocar em prática os propósitos de mudança. Quero ser uma pessoa mais calma. Porque você chegou à conclusão que você é afobado, às vezes desequilibrado,
Então você faz a proposta do equilíbrio, da paciência, da calma. E aí começa a colocar em prática no seu dia a dia. Vai cair? Vai. Mas você tem que estar consciente que eu quero ser mais calmo, eu quero ser mais equilibrado. Então, nós, ao fazermos essa revista, no dia, nós temos que ter um olhar crítico sobre nós. Porque muitas vezes nós analisamos, foi tudo bem mesmo, né? Mesmo que às vezes machucou alguém, mas ele mereceu, tal. Ou seja, nós não temos às vezes um olhar crítico, cristão, para as nossas atitudes. E este autoconhecimento pressupõe um olhar severo conosco. Outra estratégia interessante é você descobrir o que os outros acham de você. O que as pessoas acham de mim? Qual é o meu maior defeito? Qual é a minha maior virtude? E aceitar, às vezes, a crítica como uma forma de conhecer, né? E ele termina dizendo assim: guarda lealdade ao ideal superior, que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Que Jesus possa, então, nos abençoar e possamos, sim, refletir sobre a mensagem e, acima de tudo, o propósito da nossa transformação, da nossa mudança. Porque não adianta nós apenas sabermos das nossas dificuldades, saber dos nossos defeitos e não ter nenhum propósito de mudança. Eu sou assim e vou continuar assim, né? Como diz aquele síndrome, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, nós nascemos para evoluir. Nós estamos encarnados com o propósito de ser melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã, melhor do que fomos hoje, e assim sucessivamente. Porque nós fizemos uma única promessa quando deixamos o mundo espiritual para reencarnar. O nosso benfeitor ouviu de nós: eu vou voltar melhor do que aqui estou saindo. Então, quando nós voltamos, a primeira coisa que nós temos é aquele filme, né, que os espíritos falam, né, que passou um filme na minha cabeça e eu revi rapidamente toda a minha existência. É isso. Vamos orar. Agraciado, Senhor, com a Tua presença, a presença dos benfeitores, dos devotados amigos espirituais, nós somos gratos. Somos gratos, Senhor, pelas mensagens que cotidianamente ouvimos, nos chamando, nos inspirando para sermos criaturas melhores, mais fraternas, mais amorosas, que o brilhe a vossa luz, anunciado por Jesus, nós possamos, de fato, colocar essa luz
na nossa existência, iluminando consciências, iluminando os mais necessitados do que nós, mas também nos despertando para as situações de dificuldades que ainda moram na nossa intimidade. O despertar e a libertação em seguida são os propósitos que traçamos. Abençoe, Senhor, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Abençoe os trabalhadores que aqui estão na esfera física, tão devotadamente, doando o que de melhor tem. Assim, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares, agraciados com a Tua presença, agraciados com as Tuas energias curativas, e que possamos continuar perseverando e buscando o melhor nas palavras de Emmanuel. Que assim seja, Senhor.